Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um debate de gigantes aqui pelo canal 524 da Claro TV, na RS Play, e você é o nosso convidado para esse episódio que eu tenho certeza que vai ser muito legal. A gente aqui no mês de março está entrevistando só mulheres gigantes e em seguida eu vou dizer para vocês quem está aqui comigo. Eu vou começar falando, claro, dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, e eu vou falar para vocês sobre a Sprint Comunicação Visual. A empresa fundada em 2015 pelos irmãos Roberto e Rafael, que conhecem de perto o significado do empreendedorismo, transformaram um pequeno negócio em uma referência na área de comunicação visual. Traz toda a experiência de mais de 15 anos no ramo para oferecer qualidade, precisão e pontualidade em seus serviços. Filosofia que nos orgulhamos muito é poder seguir o mantra de trabalhar da forma de parceria e compartilhamento de conhecimentos. Então, se tu precisa aí dar aquele up, mudar a comunicação visual da tua empresa, seja fachada, seja um anúncio, seja um outdoor, tu vai lá na Sprint e vai procurar o Beto Barros, que é um dos sócios e o nosso parceiro aqui do Debate de Gigantes. Eu vou falar agora para vocês também de um outro parceiro, que é a CM Arquitetura e Engenharia. A CM Arquitetura e Engenharia desenvolve soluções completas em projetos e execução de obras, unindo experiência técnica, responsabilidade e compromisso com a qualidade de cada etapa. Atuamos para transformar ideias em resultados sólidos, seguros e funcionais, sempre com foco nas necessidades de cada cliente. Quer tirar o seu projeto do papel com confiança? Entre em contato com a CM Arquitetura e Engenharia e com a nossa equipe, e tu vai lá na CM Arquitetura e Engenharia falar com o César Cardoso, que é o arquiteto responsável que vai ajudar a tirar aquele projeto da tua construção do papel. E agora a gente vai falar também da MG Motors, que é um parceiro que, junto com a DR Sul, está chegando ao estado do Rio Grande do Sul, trazendo o mundo dos carros elétricos, e a gente vai rodar um vídeo para vocês. A MG Motor, tradicional marca britânica com mais de um século de história, dá um passo estratégico em sua expansão no Brasil e oficializa sua chegada ao Rio Grande do Sul por meio do grupo DR Sul, um dos maiores grupos automotivos do sul do país. Fundada no Reino Unido, a MG Motor construiu sua reputação a partir da paixão pelo design, pelo DNA esportivo e pela ousadia. Hoje, a marca combina o legado histórico com a robustez tecnológica da SAIC Motor, uma das 10 maiores fabricantes de automóveis do mundo. A estreia da MG no país acontece com 3 modelos que traduzem diferentes propostas dentro do universo elétrico: o MG Cyberster, o MG S5, o MG X-Power, o MG 4 Comfort. A montadora já marca sua presença em Porto Alegre, no segundo pavimento do Barra Shopping Sul, onde o público pode conhecer de perto os modelos, realizar avaliações e test drives. Saiba mais: Instagram @drsulmg, Facebook drsulmg ou acesse o nosso site www.drsulmg.com.br. É isso aí. E como eu falei para vocês ali no vídeo, tu vai lá no segundo pavimento do Barra Shopping Sul, falar com o Anderson Dávila e toda a equipe de vendas, tu vai realizar test drive, tu vai realizar avaliação no teu carro e eu tenho certeza que tu vai sair de lá com o melhor negócio para entrar no mundo dos carros elétricos. Bom, agora eu vou começar a nossa noite e vou aqui, de uma forma bem legal, através de um texto que eu fiz aqui, apresentar para vocês a minha convidada de hoje. Elas não pediram espaço, elas criaram. Durante anos, disseram que liderança tinha voz firme, pulso forte e rosto masculino. Mas elas chegaram e mudaram o jogo. Mulheres comandam empresas de sucesso não apenas porque ocupam cargos. Elas transformaram culturas. Elas lideram com estratégia, sensibilidade e uma coragem que não se aprende, se constrói. Enquanto muitos duvidam, elas estruturam. Enquanto muitos hesitam,
Elas decidiram. Enquanto o mundo esperava menos, elas entregaram muito mais. Elas não são exceção. Elas são prova de que competência não tem gênero. Cada meta batida, cada equipe formada, cada resultado alcançado carrega uma história de resiliência, inteligência e visão. E o mais poderoso, elas não estão abrindo caminho só para si. Elas estão deixando portas escancaradas para todas que desejarem e vierem depois. Com esse texto, eu vou apresentar para vocês a Chayane Oliveira, que é CEO da Versotec. Chayane, por favor, te apresenta para nossa audiência. Então, sou Chayane Oliveira, CEO da Versotec. É uma honra estar aqui, principalmente pela sensibilidade da pauta mulheres, né, nos dar voz nesse mês tão importante. Então, eu estou muito grata por esse convite. Que legal, Chayane. A gente que te agradece o debate de gigantes, trazer essas mulheres gigantes, né, um mês todo dedicado a elas. E eu tive aqui mulheres de todas as áreas e todas muito brilhantes. Eu tenho certeza que quando o pessoal começar a conhecer a tua história, que é a partir de agora, também vai concordar comigo. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais da Chayane, né? Como toda mulher, tu tens filho, família. Como surgiu, como tu conseguiu conciliar isso tudo, a empresa, filhos, família? Conta um pouquinho primeiro pra gente sobre isso. Perfeito. Como toda mulher, né, então a gente é multitarefa, sempre tem que dar conta de uma coisa e outra. Eu acho muito interessante que eu estava conversando com uma amiga, o quanto as mulheres elas dão 200%, né, não tirando o mérito dos homens, mas o homem ele vai dar 100% dele, a mulher ela vai dar 200%. Então, a gente vive com o pensamento acelerado em todas as coisas que a gente tem que fazer. Então a gente acaba tendo que escolher, às vezes, algumas priorizações, né, então é a forma da gente conseguir conciliar família, né, trabalho, academia, porque tem que cuidar da saúde também. Então, hoje a Versoteca ela me toma muito, né, do meu tempo, tanto que a gente teve até que mudar para Porto Alegre por causa desse trânsito, né, que a gente tem aí de uma cidade para outra. E a gente sempre tem aquela questão com os filhos, né, porque a gente fica muito tempo no trabalho, mas a gente quer passar também tempo com os filhos, então por isso a gente fez essa mudança, e a gente vai tentando se habituar a cada dia, né, a essas nuances que a vida da mulher tem, né. Então a gente no momento a gente está cuidando da agenda de trabalho, no outro a gente lembra que tem Que é que mãe? marcar um médico, tem que marcar um médico, né. Então às vezes a nossa saúde também a gente tem que correr e muitas vezes ela acaba ficando por último, exatamente porque a gente tem que pensar em tudo que está ao nosso redor, né. Que legal, Chayne. Eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, já vamos falar da trajetória da CEO de uma grande empresa hoje, da área de tecnologia, um mercado extremamente competitivo e muito masculino, né? Eu não saberia aqui dizer hoje quantas mulheres em uma empresa do mesmo ramo comandam, né, empresas gigantes como a de vocês, porque vocês atuam no Brasil inteiro, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, tu sempre imaginou fazer isso? Não? Como surgiu isso tudo? E tu tem a formação em marketing e tecnologia, né. Eu Uhum. queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, tem até uma piada interna dentro da empresa, né, eu ganhei até a torrezinha Eiffel e algumas coisas lá, bicicletinha, porque eu sempre, disse, né, desde muito nova, que eu conquistaria as coisas que eu conquistei hoje. Que Então para legal. mim sempre isso foi muito claro, né, não é uma visão que parecia distante. Tanto que, logo que a gente fez toda uma transição ali da BDTI, que era o nome anterior da empresa, Uhum. para Versotec, a gente teve um mentor, né, para nos auxiliar, e ele veio conversar com a gente e fez a pergunta, né, "Me diz, vocês já imaginaram que estariam nesse lugar?" Aí eu disse: "Sim." Que legal. E ele: "Não, mas estou falando desse lugar." Eu: "Sim, sempre imaginei comer o café num lugar como esse, né." Então, eu sempre tive muito claro onde eu queria chegar, então acho que por isso também, sempre tive essa gana, né, para conseguir conquistar as coisas, né, sabendo também que precisa de muita disciplina, né. E às vezes também, como CEO, às vezes a gente tem que ser um pouco mais firme do que Sim. muitas vezes os homens estão acostumados, né, quando se lida com uma mulher, poderia ter a mesma posição se um homem falasse aquilo, mas com uma mulher é um pouco diferente, Uhum. né. Então, a Versotec ela vem desde 2017, só que quando ela começou lá atrás,
não era, ainda eu dentro da sociedade, né, eu, meu esposo, então isso foi um processo que foi ocorrendo, e quando ocorreu, né, o meu marido ele era, diretor, digamos, da empresa, Uhum, só que com uma troca ali de sociedade, onde entrou acionistas, né, que eram de outros estados, tudo mais, eu sempre fui muito proativa, né, então com essa proatividade, então, né, fui montando legal. estratégia aqui e ali, O e aí bastão é meu. acabei tomando o meu lugar ali, né, como CEO da empresa, porque sempre tive muito mais essa parte de estratégia, organização, né, então eu comecei na Versotech, eu fazia parte de marketing. Olha Então, só. disso, eu fui construindo algumas outras coisas, então, eu vi que tinha um problema do suporte, eu fui lá e comecei a organizar, liguei para cada um dos clientes, para saber como é que estava a satisfação, né, ou se tinha alguma questão que faltava a gente resolver. Então eu fui montando diversos processos, diversas coisas e aos pouquinhos eu fui indo de área em área, né, e então tinha algumas áreas que nem eram muito, do meu conhecimento, né, mas a gente vai se adaptando pela necessidade. Assim como na vida como mãe, a gente tem que se adaptar a muitas coisas pela necessidade. Então acredito que uma coisa complementa muito a outra, a gente aprende com as 2 áreas, né. Uhum. E legal isso, e eu tô aqui te observando, né, te ouvindo falar, e como é legal isso, e a gente, né, aqui eu não vou ser machista nem feminista, é a minha opinião. A gente nunca vai ter essa sensibilidade, esse olhar que tu acabou de falar agora que, o homem não consegue ter isso de tu ligar para os clientes, de tu procurar entender o que está acontecendo, de tu ir além. Normalmente, e de uma forma geral, o homem vai esperar que aconteça o problema. Aconteceu o problema, bom, agora eu vou resolver. Tu te antecipou a isso. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e me respondesse, né, é uma pergunta que eu faço a todos os meus convidados, porque a ideia é que a tua trajetória inspire pessoas para construir algo parecido, cada um dentro da sua área, com o que tu tem. Teve algum momento muito difícil? Teve algum momento que tu pensou: "Puxa vida, eu acho que não vai dar"? E se teve esse momento, qual foi a tua mola propulsora? O que que te fez dizer: "Não, vai dar e eu vou seguir"? Perfeito. Teve um momento muito difícil, que foi quando, eu tive o meu segundo filho, então ele não estava dentro da minha trajetória, aquilo que eu tinha imaginado, né, hoje é uma bênção, né, graças a Deus que eu tive ele, mas eu tive ele no momento de crescimento da empresa. Então eu tive ele, se eu não me engano, foi numa sexta-feira, na segunda-feira eu estava fazendo contrato com ele do lado, na cama, então eu continuei, não tem licença maternidade, né, quando tu tem uma posição Claro, dessa. Então eu tive que continuar, e era muito difícil, porque, né, tu sabe, não tem tu tem uma bebezinha, então muitas noites tu não não dorme, dorme. no outro dia tu tem que estar ali ativo para fazer todo o teu trabalho, então tem uma grande dificuldade nisso. Só que um dos motores propulsores é que eu tive alguns treinamentos e tudo mais, e eu sentia sempre a diferença do treinamento que era dado para mim, no mesmo momento, ao treinamento que estava sendo dado para o meu marido. Então, eu tive que ouvir algumas coisas, né, por exemplo: "Ah, tua prole". Então, por que que para mim era prole e para o meu marido Não não era. era? Então aquilo, gerou uma mola em mim, no sentido de que eu vou mostrar que não é só isso, eu não sou só a mãe, a mulher que está ali em casa, eu vou mostrar que eu sou muito mais. Então, sempre que eu tinha essa questão de pensar: "Poxa, tá demais para mim, não tem como", eu me lembrava disso, para que eu pudesse ter mais força, conseguir seguir, ter pela minha família, por todos os sonhos que eu sempre tive, né. Então, como eu disse, sempre foi muito claro para mim aquilo que eu gostaria para minha vida, então não ia ser naquele momento que eu ia desistir, né. Uhum. Então isso me gerou força para continuar seguindo e cada vez mais melhorando a Versotech, né, a gente, melhorando todas as estratégias, crescimento para outros estados, então isso para mim era uma meta, né, que eu não podia deixar. Que legal. Eu queria e olha só que interessante o que a Chayane falou, e isso continua acontecendo de uma forma geral, a mulher ela sempre acaba tendo que trabalhar mais, demonstrar mais resultados para provar a mesma competência ou uma competência muito maior
do que um homem ocupando a posição. E eu estou trazendo isso exatamente porque esse mês a gente está falando disso, dessa questão, já falamos com a delegada Valesca, dessa questão horrorosa que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, mas sobre essa dificuldade que a mulher sempre tem que provar muito mais para chegar a grandes posições, a cargos de liderança, como a Chayane chegou. Eu queria que tu falasse por que a escolha dessa parte de tecnologia, se isso tem alguma inspiração na família, e que tu já falasse um pouquinho sobre o produto da Versotech. O que que a Versotech faz no mercado de tecnologia? Perfeito. A Versotech, ela iniciou praticamente de dentro de uma atacadista, tá, um atacadista e distribuidor. Então a ideia era conseguir resolver as dores que aquele atacadista tinha na parte de vendas. Então começou Certo. ali com o e-commerce, que na época, né, 2017, então a gente via mais o lado B2C, então mais um entendimento do cliente final. Mas existia o atacadista distribuidor que trabalhava com múltiplas tabelas de preço, por exemplo, e ele não conseguia ser atendido por esse modelo. Então, se gerou, né, esse primeiro sistema dentro da BDTI na época, né, Uhum. e através dele a gente viu aí um nicho que era super interessante para a gente trabalhar, até porque a gente começou a ser indicado para diversas outras empresas, que era os canais de venda do atacadista distribuidor e da indústria, né. Então, desse produto, a gente começou a pegar outros canais, né, como a parte de televendas, então um sistema que é como CRM, com emissão de pedidos, força de vendas para o representante externo, então a gente já pegou o cliente, o vendedor que está dentro da empresa, E o o vendedor que prestador de está serviço. fora, isso. Aí a gente viu também que faltava a parte de pós-venda, né, porque não, hoje em dia não adianta tu só vender, tu tem que ter um bom pós-venda. Então a gente também produzia um sistema de fluxos de saque, né, onde tu pudesse fazer ali desde a primeira solicitação até check-in daquela mercadoria, se realmente aquilo que tu tá tentando, aquilo que o cliente está tentando devolver é da tua empresa, se não é de outro lugar, né, geração de crédito e algumas outras coisas. E a gente montou, né, esse portfólio. Então a gente começou a ir para eventos e tudo mais com esses produtos, e a gente viu que encaixava muito para esse cliente, e ele também solicitava muito chat de WhatsApp. Então a gente Olha só também que legal. criou a parte chat de WhatsApp para ter essa parte de comunicação também. E aí acabou que a gente tem praticamente Uma solução completa. tudo, de comunicação, com o cliente ali, toda a parte de venda, e todas as nossas plataformas elas são integradas. Então o pedido começa no e-commerce, ele pode ser enviado para o representante para continuar, pode abrir um chamado no saque, que é uma dor que a gente via no mercado. São produtos diferentes, onde tu é um distribuidor, tu vai ter várias empresas que tu vai ter suporte com elas, Uhum. né, tu vai ter também a questão de não ter a comunicação entre todas elas, então foi pensando nessa dor que a gente foi, que a Versotech ela foi construída, né. E falando, de onde veio, né, essa Isso, parte inspiração, se tem alguém que te inspirou de a tecnologia, na verdade, não tem uma inspiração em si, uhum. para o início na tecnologia, mas com o tempo eu acabei me inspirando muito no meu marido mesmo, né. Então, ele é uma pessoa que eu acredito ser genial, né, então com as pessoas até que a gente conversa, é uma pessoa diferenciada realmente, né, a tecnologia tá Tá dentro no dele. DNA dele. Isso. Apesar de que eu comecei com a tecnologia, aí ele via o que eu estava fazendo, ele foi aprendendo de forma autodidata, Que e legal. aí depois eu acabei aprendendo muito com ele, né. Então, digamos que a minha inspiração durante esse percurso foi meu próprio marido. Que legal. Eu queria que tu respondesse para as pessoas que estão assistindo a gente, onde se encaixa o serviço da Versotech? Ele é para todo tipo de empresa, ou ele é para uma empresa específica, ou é uma empresa grande, uma empresa pequena? Qualquer empresa pode ter o serviço da Versotech? Atacadistas, distribuidores e indústrias, a gente vai conseguir atender, né, então hoje a gente já trabalha muito com distribuidor de material de construção, fabricante, né, também de material de construção, alimentício, pet, então diversas Diversas áreas. categorias. E isso a gente consegue atender através das nossas E plataformas. tamanhos também, não tem assim: "Olha, a gente só atende empresas
de X tamanho, não, qualquer empresa pode ter o serviço da Versotec personalizado, encaixado para ela. O que que vai diferenciar, né, o nosso atendimento? Geralmente pelo sistema de gestão desse cliente, né, Perfeito. porque a gente não gosta de ter aquele serviço onde tu tem que manualmente cadastrar cada um dos Uhum. produtos, cada um dos clientes, então a gente busca essa informação do sistema de gestão do nosso cliente. Então ele tem que ter no mínimo um sistema de gestão onde a gente consiga fazer a coleta de todos esses Dessas dados. informações básicas. Exato. Perfeito. E todo o território nacional? Sim, todo o território nacional, a gente já tem já todos os estados. Que legal. Você tem uma ideia, assim, hoje da quantos clientes tem hoje a Versotec? Em clientes eu não consigo te dizer, mas posso te dizer que a gente já tramita bilhões Que por legal. dentro da nossa plataforma, né, todos os meses. Então é uma responsabilidade, né, muito grande que a gente tem nas nossas Uhum. mãos. Então é algo que eu gosto muito de pontuar também com o nosso desenvolvimento, né, a nossa equipe, é o quanto o trabalho deles é importante, né, que, transações, milionárias passam todos os dias pelas mãos deles e pelas decisões que eles tomam dentro da empresa. Que legal. Eu queria, já que tu falou sobre isso, e isso é extremamente importante, eu acho que quando uma empresa ela escolhe, um parceiro de negócios, que é o caso da Versotec, que vai trazer toda essa questão digital, um facilitador, né, para que as coisas aconteçam em tempo real, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, como isso funciona? A Versotec tem essa proteção, obviamente, eu estou te fazendo uma pergunta óbvia, mas, Uhum. as pessoas precisam saber. A Tem essa preocupação? Existe alguma coisa que vai garantir essa segurança para o cliente dentro do sistema? Sim, a gente tem, né, todo esse cuidado com o LGPD, tanto que desde o nosso contrato, né, então fica muito claro esse cuidado que a gente tem com essas informações. Dentro do nosso e-commerce, por exemplo, né, então a gente vai ter política da LGPD, né, para o cliente, para que ele possa também eu não tenho interesse de continuar com esses dados, ele vai poder fazer esse descadastramento, né, dessa informação. E por uma segurança também tecnológica, digamos assim, então o servidor, ele vai ficar alocado dentro do próprio cliente, por exemplo, se ele Legal. quiser por uma segurança, para garantir que esses dados não estejam, né, junto de outras informações, então fica próprio dele, né. Que legal. É isso aí. E a gente está chegando no final do nosso debate e como você sabe, a gente tem agora aquele momento que eu vou trazer aqui uma surpresa para a Chayane também, e eu descobri tem algo bem legal que depois eu quero perguntar para ela no vídeo que vai rodar agora, a produção roda pra gente. Olá, Chayane. Então, falar da Chayane é até interessante. Essa pessoa aí que divide o escritório comigo, mas também divide a casa. Então, a gente está junto aí mais da metade da nossa vida. Então, já passamos por poucas e boas, né? Nos momentos bons e ruins, a gente sempre esteve lado a lado e ela sempre me apoiou em todas as decisões que eu fiz na minha vida, né? Se não tivesse ela, eu diria assim que a gente não seria o que a gente é hoje. Dentro da Versotec principalmente, então, quando a gente iniciou, ela teve muito forte os objetivos ao qual ela queria atingir, e ela não para enquanto não atinge. Então ela já botou na cabeça que vai ter o escritório em Nova York, a gente vai abrir o escritório em Nova York. Então aquilo que ela botou na cabeça ninguém tira. Ela é uma pessoa muito determinada, objetiva, né, sabe onde quer chegar, e aqui na empresa, né, não tem quem não goste dela, e não é, né, não é à toa hoje que ela é head, ele está acima de todo mundo hoje, né, nesse nosso gerenciamento. Só agradecimentos. Obrigado, Cheyenne. Eu quero conhecer o escritório de Nova York, tá? Eu não conheço Nova York ainda e quem sabe eu vou lá conhecer o escritório da Versotec. E Amém. não esquece de me convidar. Pode deixar. Que legal, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Daniel, né, teu parceiro, teu esposo, parceiro também, nos negócios, né, e a gente sabe a dificuldade disso, né, de separar isso tudo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e sobre o escritório de Nova York, eu quero ir pra lá. Ah, perfeito. Então, né, como eu falei, então eu sempre tive algumas coisas muito claras, né, na minha mente, e quando eu falo, né, da pessoa que nos treinou, então quando ela me perguntou se eu imaginava aquilo, aí eu falei que sim. E então ele foi mais incisivo: "Tá, mas nesse endereço, na Carlos Gomes 111?" Aí eu disse: "Não", porque, né, na minha imaginação eu estaria em Nova York. Que É legal. a única diferença, gostaria de um cafezinho em Nova York, mas é num lugar tipo esse, eu falei pra ele, né. Então isso pra mim é um objetivo de vida
E eu compartilho, né, com as outras pessoas, porque eu gosto muito de falar com a equipe sobre a questão de ter determinação por aquilo que a gente gostaria, conseguir focar, né, em algumas coisas que a gente coloca como chave na nossa vida. Então eu trouxe esse exemplo, então o pessoal da empresa já conhece isso. Falo também sobre que eu os lugares que eu gostaria de visitar, então eles me dão um presente, né, eu ganhei a Torrezinha Eiffel e tudo mais para botar na Legal. minha mesa. Então é mais ou menos nesse objetivo, né. E falando sobre o Daniel, como eu já falei, né, sou fã dele também. Claro que nem sempre é fácil. A gente em casa não briga, quando a gente tem alguma questão é mais por causa do Do trabalho, trabalho. porque a gente sempre fala, assim, que eu e Daniel nós somos, opostos, né. Então eu tenho uma visão, ele tem outra visão, então como sócios isso também às vezes traz um pouco de faísca, né, entre Uhum. nós, mas a gente consegue contornar muito bem as coisas, então hoje a gente aprendeu muito a trabalhar um com o outro, né. No início teve algumas dificuldades, principalmente porque, a questão de eu virar CEO foi através dos acionistas. E ele era o diretor da empresa, né. Olha só. E por mais que, eu saiba que ele pensava sempre muito em nós 2 juntos, tanto que logo no início, né, como, ocorre em muitas empresas, tudo mais, ele iniciou antes, então ele tinha um salário maior que o meu, e eu tinha um salário mais abaixo, só que eu lutava, digamos, né, todo dia a mesma coisa que ele. Então ele diminuiu o valor dele para que a gente ficasse com valores Equiparados, que legal, iguais, equiparados. legal. Parceria. Mas eu vi também de outras pessoas que: "Não, agora espera aí que eu acho, né, que ela talvez vai desempenhar o papel, né, de direção geral, né, que vai ser melhor". É difícil, né, então chegar e dizer: "A tua esposa agora vai estar Uhum. aqui". Então teve um pouco, né, de complicação ali no início, até a gente conseguir ajustar as coisas, mas hoje, graças a Deus, eu acredito que a gente é uma dupla muito boa Que junto, né. legal, que legal. Eu vou pedir que tu deixe teu recado final para nossa audiência e as redes sociais tuas, se tu quiser, e da Versotech, óbvio, né, para que todo mundo que está nos assistindo possa procurar esse trabalho tão legal da Versotech, que eu já conheço, estou conhecendo mais ainda, gostei mais e indico, obviamente, para que vocês conversem com a Chayane e com a equipe deles. A câmera é tua. Então, gostaria de falar especificamente para as mulheres. Eu já me vi perdida, né, no meu caminhar, então eu já tinha um filho, né, o meu filho tem 11 anos hoje, então eu era a mãe dele. E aí eu tive algumas dificuldades, algumas coisas que fizeram eu achar que eu estava ali, empacada naquele momento e eu não conseguiria sair daquilo. Só que algo que eu acho super interessante é pensar que sempre tem mais de um caminho e não independe da idade, de quantos filhos tu tem ou de qualquer coisa. Depende mais daquilo que tu consegue ver como objetivo, né, que tu consegue determinar e que tu vai atrás para aquilo. Então, independe de aonde você está nesse momento, você pode sim traçar um novo caminho, um futuro diferente com aquilo que tu imagina, né. Então não deixa muitas vezes esses obstáculos acabarem te parando. Eu gosto de uma frase muito interessante que é: "Minta, minta até virar verdade". E quando eu digo isso, não é no sentido de mentir as coisas ao teu redor, mas mentir no sentido de se tu não acredita que tu é capaz nesse momento, minta para sua cabeça. Diga que você é capaz. Comece a trazer alguns insights, algumas coisas que, façam você acreditar que tá logo ali, aquilo que tu busca. E aí com isso, conforme tu vai, né, gerando em ti esse acreditar daquilo que você pode, com certeza você vai conseguir. Então, principalmente para mulheres também de tecnologia, né, é um caminho que é mais difícil, né, a gente vê muito menos no mercado hoje na empresa, são pouquíssimas mulheres que estão trabalhando conosco, e é muitas vezes, não porque a gente não quer, mas porque a gente não vê tanto no mercado. E eu quero dizer que você é capaz de conseguir isso também, né, que você possa conseguir, esse lugar no mercado como uma mulher que pode tudo aquilo que quiser. É isso aí, deixa as redes sociais da Versotech pra gente. Perfeito, então é @versotech com, né, CH no final, e o meu é um pouquinho mais difícil, né, é Chayane com SHAYANE.RS.
É isso aí, gente. Eu tô muito feliz com o debate gigantes. A gente está chegando aqui no final e eu não preciso dizer mais nada depois desse recado final que a Chayane deixou pra gente. É isso, acreditar, joga para o universo, é isso mesmo. Cria na tua mente algo que ainda não existe, que vai ser concreto, que vai chegar lá e não desiste dos teus sonhos. Ficamos por aqui, nosso debate gigantes com mais essa gigante, essa mulher incrível que esteve aqui conversando com a gente, falando sobre negócios, sobre família, e eu quero agradecer a presença dela e a presença da Versotec aqui no debate de gigantes. Obrigado mais uma vez por permitir que eu entre na tua casa e eu te espero no próximo encontro, na próxima segunda-feira, às 23 horas, no canal 524 da Claro TV, no nosso debate de gigantes. Até lá!